Vai ter jogo internacional hoje, né? Tá um monte de gente de vermelho. Ou é o time do Papai Noel que vai jogar? O boi, o burro e a palha. Na noite silenciosa de Belém, Deus escolheu um cenário de profunda simplicidade para manifestar o maior amor da história, o nascimento do seu filho. Um estábulo, uma manjedoura, o odor do campo e a palha seca foram o primeiro lar terrestre do menino Jesus. Junto a ele, o boi, o burro e a palha. Figuras humildes que, embora pareçam coadjuvantes, carregam significados espirituais. Eles nos convidam a uma meditação sobre o que significa reconhecermos o Criador em nossa própria vida. A manjedoura destinada a ser o lugar onde os animais se alimentam, o coxo, torna-se símbolo do altar, onde o alimento divino é oferecido. É na palha macia e simples que o Salvador repousa. O contraste é arrebatador. O Rei dos Reis escolhe como berço a fragilidade de um coxo, de uma manjedoura. Deus, que criou o céu e a terra, escolhe o desprezível para manifestar o inefável. O profeta Isaías profetizou: o boi reconhece o seu proprietário, e o burro o estábulo do seu dono. Mas Israel não reconhece o meu povo, e o meu povo não compreende. Essa afirmação de Isaías nos desafia a refletir sobre a relação entre a humildade e a abertura ao mistério divino. O boi e o burro, irracionais e simples, reconhecem o que os corações humanos, feitos à imagem e semelhança dele, muitas vezes se recusam a enxergar. A palha, por sua vez, acolhe o Salvador, sendo o leito que sustenta o Deus feito carne. O boi. O boi, animal de carga, é símbolo de serviço e obediência. Ele representa aquele que reconhece a soberania de Deus e coloca sua força a serviço do plano divino. Ser boi, no contexto do presépio, é assumir a humildade de aceitar Deus como Senhor, submetendo-se ao seu chamado. Assim como o boi reconhece o dono que o alimenta, nós somos chamados a reconhecer a mão de Deus na nossa vida e nos colocarmos a serviço do seu reino. No contexto bíblico, o boi é um símbolo da força submissa, usado em trabalhos agrícolas para lavrar a terra e carregar fardos pesados. Essa imagem nos remete ao chamado cristão de tomar sobre si o jugo suave de Cristo, aceitando com humildade o serviço que Ele nos propõe. Na tradição patrística, Santo Ambrósio e Santo Agostinho interpretam o boi como símbolo daqueles que, embora simples, compreendem a soberania divina e se submetem ao plano de Deus com docilidade. O boi reconhece o estábulo como lugar do seu sustento, uma metáfora para o cristão que encontra na Eucaristia o verdadeiro alimento para a sua alma. Espiritualmente, ser boi no presépio é viver a humildade de reconhecer que tudo que somos e temos vem de Deus. Assim, como o boi aceita o comando do seu dono e se deixa guiar no trabalho, o cristão é chamado a confiar na vontade de Deus e a colocar suas forças a serviço do reino. Isso remete à figura de São Paulo na carta aos Gálatas: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O boi, portanto, simboliza
a completa submissão à soberania de Deus, transformada em serviço amoroso e adoração. O burro, frequentemente visto como teimoso e insignificante, nos ensina lições de perseverança e humildade. Ele foi portador de Maria, carregando o peso da missão divina até Belém. Ser burro é aceitar o papel de carregador da graça divina, mesmo quando nos sentimos pequenos e inadequados. É caminhar longas distâncias com fé, mesmo sem entender plenamente os planos de Deus, sabendo que Ele utiliza o que o mundo despreza para realizar a sua obra. O burro representa a aceitação humilde da missão divina, mesmo quando parece insignificante aos olhos do mundo. São Gregório de Nissa interpreta o burro como um símbolo da humanidade que, ainda que limitada e carregada de imperfeições, é elevada pela presença de Jesus. Ser burro no presépio significa estar disposto a carregar as graças e os encargos que Deus nos confia: a vida, a família, a fé, o trabalho, sabendo que a força não vem de nós, mas daquele que nos capacita. O burro também nos ensina sobre a fidelidade na perseverança. O burro caminha longas distâncias, suportando o peso e as adversidades sem questionar. Essa imagem reflete a caminhada cristã, que exige paciência, fé, resistência e resiliência. Como São Paulo exorta, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. O burro, portanto, nos convida a aceitar as cruzes na nossa vida e avançar, mesmo quando o caminho parece pesado. A palha simples, a palha acolhe o Salvador e sustenta seu corpo frágil, oferecendo calor e conforto. Na tradição cristã, ela representa a nossa humanidade, que apesar de pequena e frágil, é chamada a acolher o Deus encarnado na história, no nosso coração. Santo Ambrósio, em seus escritos sobre o Natal, reflete que a palha simboliza a humildade e a simplicidade da obra criada, que se submete para a maior glória de Deus. A palha, por sua inutilidade aparente, contrasta com a grandeza daquele que nela repousa. Isso reflete o paradoxo da encarnação: o infinito habitando o finito, o eterno tomando forma do passageiro. Assim como diz São Paulo, Deus escolheu aquilo que é fraco no mundo para envergonhar os fortes. A palha é um convite à hospitalidade espiritual. Assim como ela ofereceu espaço para o menino Jesus, somos chamados a oferecer os nossos corações como manjedouras vivas na ordem da graça, da Eucaristia, acolhendo Cristo e sustentando sua presença nas nossas vidas. Esse gesto de acolhida requer muitas vezes a renúncia do nosso orgulho e da nossa autossuficiência. Reconhecemos que somos frágeis e necessitamos de Deus. São João Crisóstomo vê na palha uma analogia à humildade da nossa alma, que, preparada pelo arrependimento, se torna digna de receber Cristo. Assim, a palha nos ensina que a santidade não está na grandiosidade, mas na disposição de acolher a Deus e ao próximo.
o boi, o burro, a palha e a dureza do meu coração. Quando o profeta Isaías lamenta, o boi conhece o seu proprietário e o burro o estábulo do seu dono, mas Israel não reconhece e o meu povo não compreende, sinto que essas palavras atingem o mais profundo da minha alma. A dor de Jesus não é apenas a dor de olhando para aquele povo que falhou em reconhecer a visitação de Deus, mas a dor do próprio Deus diante de um amor ignorado, rejeitado e esquecido. Ao refletir sobre isso, percebo que essa dor ressoa em mim, pois muitas vezes sou eu quem não reconhece o tempo da visitação divina na minha vida. Quantas vezes meu coração endurecido se fecha para o essencial e ignora o Cristo que vem ao meu encontro. Vivo em um mundo que exalta o consumo, que promete uma felicidade ilusória baseada em possuir, acumular e exibir. E quantas vezes eu caio nessa armadilha, buscando sentido em coisas que não podem saciar a minha sede interior. Substituo assim o eterno pelo passageiro. Troco o sublime pela superficialidade. Enquanto Cristo silencioso e humilde espera com paciência que eu o enxergue. A dureza do meu coração também se manifesta na minha relação com o próximo. Cristo vem sempre até mim disfarçado no próximo, de modo especial nos pobres, nos pequenos, nos marginalizados. Muitas vezes ele passa despercebido. Estou tão preso nas minhas preocupações, nos meus projetos e na busca por minha própria glória, que me torno indiferente ao sofrimento do meu irmão. Deixo de perceber que quando ignoro o outro, ignoro o próprio Jesus, que disse: tudo que fizerdes ao menor dos meus irmãos, a mim o fizestes. Essa indiferença é um reflexo de um coração que endureceu diante do mistério do presépio. Cristo escolheu nascer na simplicidade de uma manjedoura rodeada de palha, boi e burro. E, no entanto, minha vida tantas vezes está cheia de ambições desordenadas, de uma busca insaciável por poder, conforto e reconhecimento. No ruído de minhas próprias vontades, deixo de ouvir o convite silencioso do menino que veio ao mundo para habitar no meu coração. O que me impede de reconhecer Jesus no meu dia a dia? O orgulho que insiste em buscar satisfação em tudo que não é de Deus. O medo de perder o controle, de abrir mão das falsas seguranças que eu mesmo construí. A pressa que me impede de parar e contemplar o menino Jesus. Mas sei que enquanto meu coração permanecer assim, fechado e distraído, estarei sempre trocando a presença viva de Cristo pelo vazio das coisas que não podem me salvar. No entanto, há esperança. O próprio Cristo, que suportou ser rejeitado, continua a bater no meu coração. Ele não desiste de mim. Sou como Israel, incapaz de compreender a sua visitação. Ele espera pacientemente, como bom pastor,
que procura a ovelha perdida. Ele espera pacientemente que o meu coração se torne presépio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,